pequeno demais, mas a pessoa é pequena desse jeito. Boa tarde. Tia. Luísa. Tudo bem? Boa tarde, tia. Boa tarde. É ruim, porque tá quebrado. Tudo bem? Sim. Não tá vendo esse aqui, não. Vou dar um tempinho, tá bom? Para chegar, enquanto chega mais gente. Se vocês quiserem conversando um pouquinho entre vocês, fiquem à vontade, viu? Boa tarde. Se quiserem se falando um pouquinho por enquanto, conversando com os colegas, podem ficar à vontade, viu? Boa tarde, tia. Boa tarde. Boa tarde. Vocês não estão não sentindo saudade dos colegas? Eu tô, tia. E Johanna tá com cara de sono. Mais Tá com ou sono, menos. Johanna? Oi, Nicole. Samuel. Tia. Tudo bem? Tudo. Beatriz. Luísa, não estou te ouvindo. Gente, peguem os livros de vocês de português, gramática, certo? Aí a gente vai começar tirando as dúvidas de português, certo? Das atividades de segunda e de hoje. Aí, se tiver tempo, a gente tira as dúvidas de gramática também, tá bom? É praticamente o mesmo assunto, certo? Um assunto está completando o outro. Então, eu acho que talvez vocês não tenham tantas dúvidas assim de gramática, não. Mas se tiverem, a gente tiver tempo, aí a gente tira, tá bom? Tia. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Sim. Tia. Oi. Qual é o livro? Ciência e... Português e gramática. Gramática. Cadê gramática? Vitória, boa tarde. Gramática. Não está ouvindo ainda, Vitória, né? Lucas. Aqui, ó, gramática. Gramática. Português e gramática. Coloca aí, os livros. Vamos fazer assim, toda quarta-feira, vamos procurar trazer os livros de português e gramática, tá bom?
Porque aí, de acordo com o decorrer da aula, a gente vai tirando as dúvidas das duas, certo? Vocês assistiram a aula de hoje? Não? Eu assisti. Assistiu muito bem. Estou sentindo falta de uma pessoa que sempre está aqui no primeiro momento, a Letícia. Não chegou ainda, Letícia. Mas vamos começar, né, gente? Vamos começar? Ó, vocês vão pegar o livro de vocês, de português, a partir da página 37, certo? Deixa eu colocar aqui no meu também. Pronto. Gente, qual é o assunto da página 37? 37? Sim. Sílabas. Pronto. Quem foi que já conseguiu assistir a aula de hoje? Eu. Muito bem, Vitória. Conseguiu fazer a tarefa? Conseguiu Sim. fazer a atividade? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou explicar novamente o conteúdo, tá bom? Vou explicar novamente o conteúdo. Sei não. Ó, vou explicar rapidamente o conteúdo de sílabas novamente, certo? Eu sei que vocês já estão craques, mas nunca é demais a gente falar um pouquinho de novo sobre o tema da nossa aula, né? Então, vamos lá. O que é sílaba? Né? Eu acho que, né, vocês já devem estar craques nisso, mas vamos repetir aqui bem rápido. Sílaba, gente, é cada pedacinho que forma a palavra, certo? Cada partezinha, cada pedacinho da palavra, certo? As palavras podem ter, ó, uma sílaba, pode ter duas sílabas, 3, 4, 5, 6, 7, tem palavras de 8 sílabas, nem por aí vai. Então, para a gente saber quantas sílabas a palavra tem, a gente faz os treinozinhos de ouvido que eu estou fazendo com vocês nas aulas, certo? Vocês estão conseguindo acompanhar os treinos de escuta que eu estou fazendo com vocês? Tá dando para entender os treinozinhos? Pronto, estou fazendo uns treinozinhos com vocês para que vocês possam ir acostumando os ouvidos a identificarem as sílabas, certo? A palavra que tem uma sílaba só, a gente só escuta, a gente escuta só uma coisa só, ela é falada de uma vez, ó. Por exemplo, no caso de mão, tá vendo? Ela não tem nenhum salto, não tem nenhuma pausa, certo? Mão, é uma coisa só, né? A gente vê que é uma sílaba só. Mas tem palavras pequenas, de 3 letras, né, que não tem só uma sílaba, pode ter 2 sílabas, como é o caso de lua. A gente não fala luar, né? A gente não fala uma coisa só, a gente fala lua, é como se desse um pulinho, como se desse um saltinho, né? Uma pausinha, ó. Lua, vocês percebem? Olha, a Isabelle chegou. Bem-vinda, Isabelle. Vocês percebem, gente? Bem-vindos os que estão chegando agora, Lucas Bastos. Então, gente, ó, até esse ponto em que a gente está estudando agora, a gente já descobriu, a gente já soube que existem várias formas de classificar as palavras, né? Além de a gente classificar as palavras pelo gênero e pelo número, como é isso, professora? Pelo gênero é masculino e feminino e pelo número é plural e singular. Existem outras classificações que a gente tem aprendido ao longo do nosso estudo de sílabas. Quais são? A gente pode classificar a palavra quanto ao número de sílabas, né? A gente pode classificar também pelos fonemas, né? A gente também pode classificar, não, a gente pode contar quantos fonemas tem. Mas a gente pode classificar quanto ao número de sílabas, pela sílaba tônica, né? A gente também pode classificar pelos encontros vocálicos, né? Que é isso que a gente está estudando agora, pelos encontros vocálicos e pelos encontros consonantais também, né?
Quem é que lembra aqui como é que a gente classifica a palavra pela quantidade de sílabas que ela tem? Como é que a gente chama uma palavra que só tem uma sílaba? Sílaba. Uma sílaba só. Monossílaba. Monossílaba. Muito bem, gente. Monossílaba. Pronto. Como é que a gente chama uma palavra que tem duas sílabas? Dissílaba. Dissílaba. Muito bem. Como é que a gente chama a palavra que tem três sílabas? Trissílaba. Tríssílaba. E a palavra que tem quatro? Polissílaba. Aqui tem 5 sílabas. Polissílaba. Polissílaba. E a palavra que tem uma sílaba? Monossílaba. E aqui tem 7 sílabas. Polissílaba. Muito bem, gente. E vamos lá, vamos ver se vocês guardaram bem, ver se vocês lembram, se a explicação foi clara, né? Como é que a gente classifica uma palavra que tem a última sílaba mais forte? A gente chama, ó, a gente pode classificar usando uma dessas palavras, ó. Hoje a gente vai dizer que é oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. Muito bem, Fred. A palavra que tem a última sílaba mais forte é oxítona. Como é que eu vou classificar, gente, a palavra panela? Panela. Eu vou chamar ela de quê? Vamos lá. Trissílaba. Pronto, ela é trissílaba, né? Muito bem. Mas olha, como é que eu posso classificar a palavra pela sílaba tônica, pela sílaba mais forte? Tem, ó, posso chamar de oxítona, paroxítona ou proparoxítona, né? No caso da palavra que tem a última sílaba mais forte, o Fred já lembrou, que é oxítona, né? E quando a sílaba mais forte é a penúltima? Paroxítona. Paroxítona. E quando é a antepenúltima? Muito bem, proparoxítona. Muito bem. E como é que eu vou chamar a palavra? Panela. Qual é a sílaba mais forte da palavra panela? Né. Porque se for pá, eu vou chamar a palavra de panela, né? Panela. Né? Então, se for lá, eu vou chamar a palavra de panelar. Panelar, né? Mas a gente não chama de panela e nem de panelar. A gente chama de panela, né? Panela. A sílaba que demora mais é o... Esse é o nome da minha prima, né, tia? Né, muito bem. E na palavra biblioteca, qual é a sílaba mais forte? Té, muito bem quem disse té. E essa sílaba é a última, a penúltima ou a antepenúltima? Antepenúltima. Ó, biblioteca, teca, depois de té, depois da sílaba té, tem quantas sílabas? Penúltima. Pronto, é a penúltima, né? Depois dela só tem mais uma sílaba, que é o K, né? Muito bem. Então, se a sílaba mais forte é o té, que é a penúltima, a gente chama a palavra biblioteca de quê? Paroxítona. Paroxítona, muito bem. E a palavra helicóptero, qual é a sílaba mais forte? Có. E a sílaba mais forte é qual? E a sílaba có, ela é qual? É a última, penúltima ou a antepenúltima? Penúltima. Quantas sílabas vem depois dela? Duas. Duas, né? Que é o té e o ró, né? Vem duas sílabas depois dela, né? O té e o ró. Isso significa que ela é a antepenúltima sílaba. Então, se a antepenúltima sílaba é a mais forte, essa palavra é o quê? Proparoxítona. E a palavra xícara, qual é a sílaba mais forte? Qual dessas três é a mais forte? Xi, né? E a xi é o quê? Última. É a primeira. Isabela e Vitória está presente. Eu coloquei a presença aqui, viu? De todas as duas. Pronto, é a antepenúltima. Muito bem. Se a antepenúltima é a mais forte, essa palavra é o quê? Muito bem, gente. Vocês estão entendendo bem. Agora, as classificações que a gente está estudando essa semana são 2 tipos, ó. A gente conheceu os dígrafos, certo? Que a gente vai trabalhar os dígrafos nos encontros consonantais, também tem os dígrafos vocálicos, certo? E também tem
ditongo, tritongo e hiato. Quem assistiu às aulas de gramática e português de segunda até hoje já viu a explicação e já deve ter entendido bem o que é ditongo, o que é tritongo, o que é hiato e o que é dígrafo, né? Dígrafo comum e dígrafo vocálico, né? Vamos lá. Gente, o dígrafo a gente só vai encontrar nos encontros consonantais. Quais são os dígrafos? SS, RR, CH, NH, LH, QU, GU, certo? Esses são os dígrafos, tá bom? Tem o SC, SC cedilha, XC, certo? Esses são dígrafos, tá bom? Exemplos de dígrafos comuns. E os dígrafos vocálicos, quais são? É quando vem uma vogal com M ou N depois. Olha, é o caso de criança, balanço, certo? Bombom, aí a gente encontra dígrafo vocálico. Por que, professora, que chama de dígrafo vocálico? Porque tem duas letras, né, que é uma vogal mais o M ou N, só que a gente só escuta o som de um. É como se a gente ouvisse só o som da vogal com o chiu. A gente estudou isso presencial, gente, quando a gente estava estudando sobre fonemas, lembram? Uhum. Lembram de quando a gente ia contar os fonemas e a gente contava o AN, AM, como se fosse uma letra só, um fonema só, vocês lembram? Quem lembra, gente, dá um okzinho, um joinha assim, para lembrar. Pronto, que bom. Pronto, gente, agora é a hora de tirar as dúvidas, certo? Eu vou chamando pelo nome para ir perguntando se tem alguma dúvida sobre as atividades do livro de português, tá bom? Arthur Marcelo, ficou com dúvida em alguma questão? Arthur Marcelo teve dúvida em algum, não, né? Leidiane, ficou com dúvida em alguma questão? Teve dúvida, Leidiane? Sim? Se tiver ficado com dúvida, fala para a tia qual foi a questão para eu poder explicar, para eu ler aqui e explicar. Não estou te escutando. Vamos fazer o seguinte, enquanto normaliza teu microfone, eu vou para outro coleguinha, tá bom? Daqui a pouco eu te pergunto de novo. Nicole, teve dúvida em alguma questão? Tia, eu só queria saber até que página era. Porque Oi? eu acho que eu fiz até uma página que não era para fazer. Ui, perdão. Pronto, qual foi a página? Qual é a página? Nos slides, eu falo bem direitinho na agenda, ó. De segunda-feira foram as páginas 37, 38 e 39, que é a explicação com atividade. E hoje foi 40 e 41. Aliás, hoje não foi 40 e 41, não. Hoje foi, ó, segunda-feira foi 42 só leitura, só explicação. Aí 43 e 44 de atividade. E hoje 45, 46 e 47. Foi só até a página 47, certo? Dessas páginas aí, vocês ficaram com dúvida em alguma questão? Nicole, teve dúvida em alguma questão? Não, né? Ana Luísa, conseguiu fazer tudo? Entendeu todas? Ou tá fazendo agora? Johanna, entendeu todas? Johanna, entendeu todas, né? Entendeu todas? Pronto. Lucas Costa, entendeu todas? Yasmin, todas? Ficou sem entender nenhuma? Que bom. Ana Vitória, tem alguma questão que tu precisa que a professora explique? Eu entendi todas. Que bom, Vitória. Fred. Júlia, tá com dúvida em alguma questão? Eu ainda estou fazendo. Tá fazendo? É. Samuel. Não. Deus, tá entendendo todas? Que bom. Cauê. Eu entendi tudo. Que bom, Cauê. Oi, Isabelle.
Tu tá com dúvida em alguma questão de português? Do livro de língua portuguesa? Se tiver com alguma dúvida, abre teu microfone e fala para a tia. Fala para a professora qual é a tua... Oi? Não tô com dúvida. Ah, que bom. Beli, ficou com dúvida em alguma questão? Não tá falando. Não. Que bom. Arthur Marcelo. Já te perguntei, não foi Arthur Marcelo? Arthur Oliveira. Liga a câmera, Arthur. Não fiquei não, tia. Entendeu tudo, Arthur? Não, Sim. Tá com dúvida em alguma questão? Não? Que bom, Miguel. Tá tudo ok, Miguel? Tem alguma dúvida? não. Sério? Beatriz? Não. Vá, que bom. Lucas Bastos? Não. Meu Deus, gente, vocês são experts, que bom. Agora, gente, do livro de gramática, certo? Vamos lá dar uma olhadinha na atividade de gramática. Página 14, 15, 16, 17 e 18. Sendo que 14 e 15 é só mesmo leitura do conteúdo, certo? Sobre encontro vocálico, tá bom? Alguém... Oi? Página. Ó, página 14 e 15, só leitura do conteúdo, certo? Aí, 16, 17 e 18, que são as atividades. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte aí? Não. Gramática. Vamos lá conversar um pouquinho sobre o encontro vocálico. A gente começou falando sobre sílabas, certo? E aí eu falei para vocês que as novas classificações das palavras que a gente está estudando agora são ditongo, tritongo, hiato e dígrafo, certo? Tia. Oi? Eu tenho dúvida. Certo, eu vou explicar o ditongo, tritongo e hiato, certo? Tá bom? Rapidinho. Ó, o que é isso, né? Ditongo, tritongo e hiato são as classificações das palavras que a gente vai usar só nos encontros vocálicos, certo? A gente não usa essas classificações para encontro consonantal, é só para encontro vocálico. O que significa essas palavras aí? Ó, antes de falar o que significa, a gente precisa entender que encontro vocálico é quando vogais se encontram numa mesma palavra, certo? E elas podem ficar juntas, né, na mesma sílaba ou não, ou elas podem se encontrar, mas estarem em sílabas separadas, certo? E aí a gente vai estudar, né, esses encontros, né, a gente vai classificar de acordo com essas circunstâncias aí, com essas situações. O que a gente vai olhar? Se a sílaba está junta na mesma sílaba, ou se as vogais estão juntas na mesma sílaba, ou se elas se encontram, mas estão em sílabas separadas, certo? Como é que a gente sabe se essas vogais estão juntas na mesma sílaba ou se elas ficam em sílabas separadas? É pelo ouvidinho treinado que a gente vai identificar isso, certo? A gente precisa falar essas palavras para saber se as vogais vão se separar ou não. Agora vamos para as classificações, antes da gente escutar as palavras, ó. A gente chama de ditongo, a gente chama a palavra de ditongo quando as sílabas se encontram e ficam juntas na mesma sílaba. Duas vogais na mesma sílaba, certo? Se ficarem duas vogais na mesma sílaba, a gente chama essa palavra de ditongo. Di, porque são duas, certo? Se duas vogais se encontrarem, mas não estiverem na mesma sílaba, se elas estiverem em sílabas separadas, a gente vai chamar de hiato. Na aula gravada, vocês devem até lembrar que na aula gravada eu até falei para vocês que a própria palavra hiato já é um hiato, né? Por quê, professora? Porque ela tem duas vogaizinhas se encontrando, mas elas não ficam em sílabas juntas, ó. Como é que a gente sabe que essas vogais não estão em sílabas juntas? Porque quando a gente fala hiato, a gente pronuncia as vogais, né, separadas, ó. A gente não fala hiato, hiato. A gente fala hiato, certo? Hiato. Vocês percebem?
hiato. E mesmo a gente pronunciando essas sílabas separadamente, a gente ainda consegue distinguir qual é a sílaba tônica dessa palavra, né? Ó, hiato. Né? A gente percebe que o I e o A, eles não estão na mesma sílaba, né? E vocês conseguem identificar qual é a sílaba mais forte dessa palavrinha hiato? O A. Muito bem, Lucas. O A. A gente não fala hiato, a gente fala hiato, né? Muito bem, Lucas. Então, isso tudo, gente, é treino de ouvido no dia a dia de vocês irem falando as palavras e irem observando, ó, quantas sílabas elas têm, se elas têm encontro vocálico, se as vogais ficam juntas ou separadas, né, em sílabas diferentes, qual é a sílaba mais forte, certo? Aí é um treino do ouvido de vocês para irem identificando, né? E, gente, vamos lá para a palavra, para a classificação tritongo. A palavra é tritongo quando ela tem 3 sílabas juntas na mesma sílaba, certo? 3 vogais juntas na mesma sílaba, tá bom? Como é o caso de Uruguai, Enxaguei, certo? Paraguai, certo? Ó, a gente tem 3 sílabas e a gente escuta o som dessas 3 sílabas e elas estão juntas, ou 3 vogais, perdão, a gente tem 3 vogais, a gente escuta o som dessas 3 vogais e elas estão juntas na mesma sílaba, certo? Porque pode acontecer da gente encontrar 3 vogais que se encontram, mas não ser tritongo. Como é que isso acontece? É quando uma delas fica numa sílaba e outras 2 ficam em outra sílaba, certo? Agora vamos para as dúvidas de vocês, né? Do decorrer das dúvidas a gente vai explicando melhor. Acho que foi o Fred que disse que estava com dúvida em alguma questão. Qual é a tua dúvida, Fred? É na quinta questão, tia. Quinta questão, né? Vamos lá para a quinta questão. Na página 18. Certo? O que a quinta questão está dizendo? Em quais palavras com encontro vocálico e O atuam como semivogais? Pronto, vamos lá para a questão das semivogais. Vocês vão destacar essas palavras, certo? Como é que destaca? Vocês podem pintar, né? Fazer uma pinturinha, ou vocês podem circular, ou marcar um xizinho no quadro, certo? O importante é que vocês destaquem. Destacar é você fazer com que esse quadro fique mais evidente, essas palavras, certo? Vamos lá. O que é semivogal? Semivogal é aquela sílaba que não está tendo som forte, tá bom? Por que aparece? Sempre vai ter, nos encontros vocálicos, sempre vai ter uma vogal e a outra, ou as outras que estão do lado dela, vão ser semivogais, certo? As semivogais são aquelas vogais que têm um som menos forte, o som delas não é muito intenso, certo? E o som da outra vogal, da outra que está perto, né, que está do lado, vai ser a vogal, porque tem um som mais forte. A vogal que tem um som mais forte, que aparece mais, é a vogal, e a vogal que tem um som menos, que tem um som mais fraquinho, a gente vai chamar de semivogal, pelo som, certo? Claro que todas são vogais, mas pelo som a gente vai classificar, pelo modo como elas são pronunciadas, a gente classifica como vogal e semivogal, certo? Pela força com que ela é falada, pela intensidade. Tá dando para entender? Sim. Vamos lá. Quais são as palavras aqui que o O ou o E são semivogais? É o caso de mãe, certo? Vocês estão vendo aí, ó, mãe. É sempre nos encontros vocálicos, certo? Mãe. Como é que eu sei? Porque na palavra mãe, qual é a vogal que está se destacando, que sai mais forte? É o A ou o E? É os dois. A gente fala mãe ou mãe? É o A. Mãe, né? Mãe. O E sai bem mais rápido, né? A gente fala o E bem mais rápido. E o A a gente fala mais forte, demora um pouquinho mais, né? Então, na palavra mãe, né? A gente já sabe que o E está sendo uma semivogal, porque a vogal mais forte aí é o A, né? Então, vocês podem destacar aí o quadrinho, a palavra A, tá bom? A palavra mãe, tá bom? Vamos lá. Gueto, ó, na palavra gueto, a gente vê que tem aí o U e o E, né?
Só que a gente não considera como um encontro vocálico. Por quê? Porque no encontro vocálico, as duas vogais têm que ser pronunciadas, certo? Uma vai ser pronunciada mais forte e uma mais fraca. No caso de gueto, é um dígrafo. Por quê? Porque o G e o U tá tendo um som só. Deu para entender? Vocês vão usar essa explicação para as outras palavras, tá bom? Vamos usar esses 10 minutinhos que a gente tem para explicar, tirar as outras dúvidas. Mais alguém está com dúvida em mais alguma questão? Deu para entender direitinho, gente, essa parte aí de vogal e semivogal? Deu. Ó, a palavra pão. Pão, vocês acham que entra? Uhum. Tem que ser encontros vocálicos em que a gente escute o som do E e do O, mas o E e o O saem fraco, certo? Aí vocês vão tentar identificar as outras palavras. Mais alguém está com dúvida em alguma outra questão de gramática? Não. Tem certeza, gente? Sim. Se tiverem dúvida, a hora é agora. Uhum. Certo. Não, né? Então vamos ver as outras palavrinhas, ó. Vitória está com dúvida em alguma questão? Não. Miguel, está com dúvida em alguma questão, Miguel? Não. Não, você está entendendo tudo de gramática? Então vamos terminar essa questãozinha 5, ó. Vamos lá, quais são as palavras que tem encontro vocálico, que nesse encontro vocálico tem o E ou o O? Vamos lá. Mãe, pão, né? Ó. Azeite não entra, porque o encontro vocálico aí tem o E, mas presta atenção. O E, a gente pode até avaliar o E, né? O E e o I. Na palavra azeite, qual é a vogal das duas que está tendo o som mais forte? O E ou o I? A gente fala azeite ou azeite? Azeite. Azeite, né? Então a semivogal aí não está sendo o E, está sendo o I, né? Que tem um som mais fraquinho, né? Então essa palavrinha não entra nisso que a gente está procurando. Esse E aí, ele não é semivogal. Na palavra, vamos ver as que tem encontro vocal com E ou com O. Na palavra lagoa. Lagoa. A gente fala lagoa ou lagoa? Lagoa. Lagoa. Então, esse O aí não está sendo semivogal, está sendo vogal, né? Então, essa palavra aí eu não vou destacar, né? Na palavra lírio. Lírio. A gente fala lirio ou lírio? Qual dessas duas demora mais? É o I ou o O? O li. Claro que a sílaba tônica não vai ser a segunda, né? É a li. Mas dentro desse encontro vocálico aí, qual é a sílaba que está se destacando mais? É o I ou o O? É o i. Ó, lírio, a gente fala lirio ou lírio. Lírio. Por mais que não seja sílaba tônica, o O acaba se destacando mais. Então, não é semivogal, né? Limões, limões, ó. Tem o O e o E. Então, uma dessas duas aí, ó, tá sendo semivogal. Quando é pra... Certo? Vai ser pra pintar. Pronto, o E tá sendo muito bem, tá sendo semivogal, o E. Então, a gente vai destacar essa palavrinha também, certo? Tem mais algum aí que a gente encontre o E e o O? Que a gente tem encontro vocálico do E e do O? Guardião. Guardião. Guardião, né? Pronto, muito bem. Quem foi que falou, gente? Pronto, Fred. Tem mais alguma palavrinha aí que a gente não olhou ainda? Auréola. Auréola, muito bem, ó. Nessa palavrinha aí a gente tem o E e o O, né? Tia. Oi. E portão também, portão. Portão, cadê portão? Pronto, portão também, Fred, muito bem. Auréola, a gente tem o E e o O, né? E Natal, Então, tia? uma dessas duas aí Natal. vai ser vogal e a outra vai ser semivogal. Qual das duas está sendo a semivogal aí? Ó. O, né? Quando é, está se destacando mais. Então, o O nessa palavra aí está sendo semivogal. Então, podem marcar essa palavrinha, certo? Tia, Oi, a senhora está em gramática? tem gramática.
página 37, não Questão é? 5 de gramática, página 18. Questão 5. Porque eu estou tirando as dúvidas, certo? Mais alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que a gente terminou essa questãozinha, não foi? Vocês conseguiram acompanhar? Todo mundo conseguiu acompanhar, gente? Sim. Tem mais alguma questãozinha aí que vocês precisem de uma explicaçãozinha? Oi. Não. É a primeira palavra da questão 5. Pronto, a primeira palavra é figueira, né? Figueira. Pronto. Nessa palavra aí, né? O encontro vocálico é o E e o I, não é? Ó? Porque o U é um dígrafo, certo? O GU está sendo dígrafo aí, porque a gente só escuta o som do G, certo? Então, o encontro vocálico aí é o E e o I. Só que quando a gente fala figueira, qual é a vogal dessas duas aí que a gente pronuncia mais forte? Qual dessas duas vogaizinhas a gente fala mais forte? O E ou o I? A gente fala figueira ou figueira? Figueira. Figueira, né, Miguel? Então, Miguel, qual é a vogalzinha dessas duas que a gente escuta mais forte? Oi? O E, muito bem. A gente não fala figueira, né? A gente fala figueira. O I acaba sendo falado mais rápido, né? Então, como ele é falado mais rápido, a gente já sabe que ele é a semivogal. Se ele é a semivogal, isso significa que o E é a vogal, né? Porque o E está sendo mais forte, ó. Figueira, a gente está falando o E mais demoradinho, mais puxadinho, certo? Figueira. E o I está sendo falado mais forte, tá bom? Deu para entender, Miguel? Sim. Nem tô te vendo, Miguel. Cadê você? Mais alguém tá com alguma dúvida aí? Não. Ainda tem 3 minutinhos. Ainda dá tempo de falar, de tirar alguma dúvida. Amanhã vai ter aula de matemática. Vai, com certeza, se Deus quiser. Amanhã a gente se encontra para falar sobre matemática. E da gramática, gente, vocês não estão com mais nenhuma dúvida? Sério? Não. Sim? Pronto. Qual é a dúvida? Não. Não? Não. Gente, eu estou muito feliz. Vocês estão muito expertos, pessoal. Não. Vocês Tia, estão bons você tá demais. querendo não responder dúvida, né, hoje? Mas Eu já tinha essas sacado aulas um ao vivo, elas são para tirar dúvidas mesmo. A tia tá querendo Aí hoje. vocês não podem sair daqui sem assim, com dúvidas, não, certo? Todas as dúvidas que vocês tiverem, tem que te perguntar. E se por acaso, né, eu explicar e não tiver ficado claro, aí vocês perguntam de novo, tá bom? Vocês perguntam de novo, que aí eu tento explicar de outra forma. Até que vocês entendam, certo? Não é para sair dessa aula com dúvidas, não. Tá bom? Ah, Então, não tem mais nenhuma dúvida sobre essa atividade? Tia. Sobre esse conteúdozinho? Oi. Não. A senhora, a senhora estava fazendo a tarefa de gramática, não era? Não, primeiro, né, eu me propus a tirar as dúvidas da língua portuguesa, né? E aí vocês me falaram, né, a maioria disse que estava sem dúvida, então a gente foi para a gramática, né? Eu pedi até para vocês pegarem o livro de gramática, falei as páginas, né? Expliquei para vocês quais são as páginas só de leitura e quais são as páginas de atividade, certo? E aí, eu estou aqui tirando as dúvidas, né, que vocês têm sobre isso. Já expliquei o conteúdo que a gente falou em gramática, que são as classificações, né? Gramática, a gente está falando sobre encontro vocálico, certo? Aí, assim, agora a gente está com 1 minutinho só, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Caso tenha ficado alguma dúvida que não tenha, que não deu para tirar, que não houve tempo, né? Então, assim, você pode assistir de novo a aula, que ela vai ficar gravada, certo? Vai ser colocada, postada daqui a pouco, né, no YouTube, daqui a meia horinha mais ou menos, a aula já vai estar lá no YouTube, né? E você vai poder assistir ela do comecinho, tá bom? Tem também as aulas gravadas. Nessas aulas gravadas,
nessas aulas gravadas, vocês vão encontrar todas as informações. Tem a agenda online também. Dá uma olhadinha na agenda. A aula da gente já está acabando. Gente, foi muito bom estar com vocês hoje. Tia, Oi. as gravadas a senhora pode falar um pouco mais alto, que eu não consigo ouvir muito bem. Certo? Assistam a aula gravada, assistam a aula ao vivo que vai ser postada daqui a pouco. Deem uma olhada na agenda. Tchau.